Bom, pessoal, agora vamos falar de novo do dragão, né? Que é o que ele continua aqui no Apocalipse, o dragão perante a mulher. O dragão, para começar, que nem eu falei, o capítulo 12 e o 13, eles estão falando da mesma coisa. Não sabemos se o autor escreveu em épocas diferentes, por isso que ele usa duas simbologias, ou se foram dois autores diferentes, né? E depois fizeram uma compilação do livro. Mas o dragão e a besta é a mesma coisa aqui, ó. E viu-se outro sinal no céu, eis que era um grande dragão vermelho, que tinha 7 cabeças e 10 chifres, e sobre sua cabeça 7 diademas. Você vai no capítulo 13, é a mesma coisa, ó. E pus-me sobre a areia do mar, e vi subir uma besta que tinha 7 cabeças e 10 chifres, aqui, ó, que nem o dragão. E sobre os seus chifres 10 diademas, e sobre suas cabeças o nome de blasfêmia. O dragão, que eu já mencionei no vídeo anterior, ele é tomado da mitologia fenícia, sumeriana, babilônica, o Tiamat, né? E a besta é tomada de Daniel. Então pode ter sido dois autores. Um usou o Velho Testamento, que é a referência de Daniel, e o outro usou a mitologia, para dizer a mesma coisa, para usar uma simbologia para se referir ao inimigo. O termo besta, para quem não sabe, ali dério em grego, significa besta, fera. É o mesmo termo de Daniel. Daniel falou que viu 4 feras subindo do mar, né? Um leopardo, um leão alado, um urso. É o mesmo termo do Apocalipse. Então essas pessoas que ficam falando aí que a besta é o Macron, é o Obama, é não sei quem. Não tem nada a ver, pessoal. O termo é o mesmo. Já o dragão que para diante da mulher, o próprio autor identifica que é Roma. Aqui, ó, o dragão com 7 cabeças. No capítulo 17 ele fala: as 7 cabeças são os 7 montes que a mulher está sentada. Roma é a cidade das 7 colinas. Aqui, ó, peguei até uma imagem aqui para vocês verem. Aventino, Campidoglio, Quirinale, Viminale, Esquilino, Palatino e Cello. Capiche, bambino? Roma. Então, tanto a besta quanto o dragão é Roma. Na linguagem bíblica, é comum se referir a inimigos estrangeiros, principalmente na cultura semita, como feras, bestas, animais. Aqui, ó, Daniel viu 4 animais. Aqui acho que é Rav em hebraico. Não, Reve, alguma coisa assim. Mas é o mesmo termo do grego ali, o dérion. São bestas, animais. Mas Daniel está falando do quê? De animais, literalmente? Não, de impérios inimigos que viriam contra Israel. Paulo usou o mesmo termo dérion aqui em Coríntios, ó. Se como homem combatia em Efésio contra bestas, contra que Paulo combateu? Contra o anticristo? Contra um líder global? Contra o Macron? Não. Inimigos. Inimigos humanos. No capítulo 13, o autor descreve melhor a besta. E nós vemos que ele utilizou Daniel como referência. Aqui, ó. A besta do Apocalipse era semelhante ao leopardo, que nem Daniel. Tinha os pés de urso, que nem Daniel. E a boca de leão, que nem Daniel. Só inverte aqui a ordem, né? Que Daniel, o primeiro é o leão e o último é o leopardo. Mas aqui, ó, você pode ver que ele está falando das 4 feras de Daniel, a besta do Apocalipse. O que ele está falando? De um líder global, de um anticristo? Não, ele está falando de um império inimigo que viria contra Israel. Porque a besta do Apocalipse ela é uma mescla das feras de Daniel. Então o autor está tentando transmitir que ele viu um império inimigo estrangeiro contra Israel. Logo, a besta que João descreve é a mescla, né, dessas feras de Daniel, semelhante à 4ª fera, que seria o Império Grego-Romano. Aqui, ó. No Apocalipse ele fala que foi dada uma boca para a besta para proferir grandes coisas e blasfêmias, que nem Daniel, ó, e proferirá palavras contra o Altíssimo. Ó, e abriu sua boca em blasfêmias contra Deus, para blasfemar do seu nome e do seu tabernáculo, e dos que habitam no céu. Ó, deu-se-lhe poder para agir por 42 meses, que é 3 anos e meio, que nem Daniel, ó, e eles serão entregues na sua mão, por um tempo e tempos e metade de um tempo. A besta do Apocalipse foi permitido fazer guerra aos santos e vencê-los. A de Daniel também, ó, e destruirá os santos do Altíssimo, e cuidará em mudar os tempos e a lei. Perdoe minha voz um pouco, tá, pessoal, que aqui, quando eu mudo de ares assim, eu fico mais entupido porque eu tenho sinusite. Mas enfim, guerra aos santos aqui é guerra ao povo judeu, que santos, kadosh, é uma referência bíblica a Israel. A Bíblia fala: meu povo é um povo santo. Lembrando que santo não é no sentido católico, tá? Faz coisa errada. Santo é separado. É literalmente isso. Deus fez um povo separado dos outros povos. Então, tanto aqui no Apocalipse quanto em Daniel, ele está falando que a besta faria guerra ao povo judeu. E os 10 chifres da besta de João são 10 reis, que nem de Daniel. E quanto aos 10 chifres, daquele mesmo reino se levantarão 10 reis. Aí eu sei que tem gente que vai dizer assim: ah, amadinho, mas o dragão é Satanás, amadinho. Está na Bíblia lá. Foi precipitado o dragão, a antiga serpente que nem Tiamat, chamado Diabo, Satanás, amadinho. Está na Bíblia. Diabo e Satanás, nós já vimos aqui várias vezes no canal, significam inimigos, opositores. Uma pessoa que se opõe a outra, adversário.
Lá na Bíblia fala assim: e Deus levantou um novo Satanás para Salomão, o rei Peca. Era um homem, não era um ser espiritual. Então esses termos eles são sempre aplicados a homens, quer seja um império inimigo ou uma pessoa. Que nem, por exemplo, aqui em Mateus, Jesus chamou Pedro de Satanás. Ó. Voltando-se, disse a Pedro: para trás de mim, Satanás. Com quem que Jesus está falando aqui? Ó? Disse a Pedro, não ao ser espiritual. Já que em João ele fala que ele teve um diabo como apóstolo. Não vos escolhi a vós os 12? E um de vós é um diabo? Então o termo não tem nada a ver com ser espiritual. E a serpente, né, que também pode vir lá da mitologia de Tiamat, o autor retoma uma alegoria de Gênesis, né, de que Deus colocou uma inimizade entre a serpente e a mulher. Logo, o autor entende que essa inimizade seria entre o povo de Deus, que é a mulher, que eu mostrei no vídeo anterior, e o império inimigo, ou seja, vai ter uma inimizade entre os descendentes da mulher e os descendentes da serpente. Nos textos, a serpente faz guerra aos descendentes da mulher, aos judeus, aqui ó, Gênesis. E porém inimizade entre ti e a mulher, né, a serpente e a mulher. Entre a tua semente, aqui o termo hebraico é zerá. Zerá é semente, é descendente. Ou seja, entre os seus descendentes e as descendentes da mulher. Esta te ferirá a cabeça e tu lhe ferirá o calcanhar. O Apocalipse só retoma essa inimizade de uma forma simbólica, se referindo a um povo inimigo e a mulher que é Israel. E o dragão irou-se contra a mulher e foi fazer guerra ao remanescente da sua semente. O que é semente? É os descendentes. Tanto que ele explica aqui quem são a semente, né, os descendentes. Ó. Os que guardam os mandamentos de Deus. Quem é que guarda os mandamentos de Deus, a Torá? É o povo judeu. E os que têm o testemunho de Jesus Cristo. Então, é disso que ele está falando. A besta, assim como em Daniel, ela sobe do mar. Também vem da mitologia fenícia, tá, pessoal? Onde as bestas subiam do mar. E pus-me sobre a areia do mar, e vi subir uma besta do mar. Aqui, ó, Daniel também, ó, viu 4 animais diferentes subindo do mar. Em Daniel, os animais vêm do mar e causam perigo. E Emuná e Elish, né, que é aquele época, Emuná vem do mar e transformam Tiamat. Eu vou ler um trechinho aqui para vocês. Ó. Na época em que nenhum deus ainda existia e nem tinha nada nome, havia 2 seres divinos, o masculino que é o Apsu e as águas do abismo, né? Lembra até aquela narrativa de Gênesis. E a feminina Tiamat, que é as águas salgadas do cais. Apsu e Tiamat misturaram suas águas e nela nasceram os deuses impares, os Anunnaki, né? Que hoje em dia as pessoas falam muito disso. Anu foi o deus primogênito e depois nasceu Ea, o deus das águas doces que irriga as lavouras. Todos respeitavam Ea por sua grande inteligência e força. As gerações mais jovens, perdão que eu decidi mais, de deuses festejavam, mas faziam muito barulho quando se divertiam. E Tiamat, a mãe de todos os deuses, reclamou do barulho com Apsu. Aí Apsu decidiu tomar alguma atitude junto do seu anjo Mumu, mas Ea soube dos seus planos. Então aqui nessa mitologia, as bestas elas vinham do mar. O autor usa essa referência aqui no Apocalipse, Daniel também, porque os romanos vieram pelo mar Mediterrâneo. Então ele usou uma metáfora porque sabia que as pessoas iam entender. Aqui é o mapinha. Aqui está Roma, na Itália, e aqui está Jerusalém. Ó. Essa parte aqui em azul é o mar Mediterrâneo. Então as bestas vinham do mar, porque Israel fica aqui perto do mar Mediterrâneo. Então vocês entenderam como eles pegam uma coisa simbólica da mitologia para transmitir uma mensagem? Isso é Apocalipse. A besta veste púrpura escarlate, que é a cor dos soldados romanos. Aqui, eu peguei uma ilustração para vocês verem como que era a vestimenta dos soldados. Aqui. Púrpura escarlate. Até nos filmes romanos vocês veem aquela que Hollywood dramatiza. Deixa eu ver aqui mais aqui. Agora a mulher dá luz ao menino. Quem tiver no próximo vídeo, tá, pessoal? Não vai ficar muito cansativo. Mas resumindo, a besta que sobe do mar é Roma. Tá bom?